Olá pessoal, eu sou Alex Brasileiro do blog Bora na Obra e hoje nós estamos aqui com os arquitetos Igor Campos, Hermes Romão, do estúdio MRGB. O escritório tem atuação nacional, o Igor Campos colaborou com o escritório Sérgio Parada, no Aeroporto Internacional de Brasília. O Hermes, sócio dele aqui no MRGB, participou com o Sérgio, com o Paulo Henrique Paranhos, em alguns trabalhos também, vários concursos nacionais promovidos pelo IAB, enfim. E além de atuar no mercado de arquitetura, o Igor Campos é professor do Uniceub e da UNB. Para quem não conhece, o estúdio MRGB, além dos belíssimos projetos que tem desenvolvido recentemente, tem nos presenteado também com uma série de belíssimas fotos registradas, pelo que entendemos, durante as visitas às obras de execução dos seus projetos. Digo eles, pois as fotos são de autoria dos dois e com um olhar mais aqui poético do Hermes, O olho bom confessa que é do Igor. Ele tem essa paixão por fotografia, a gente já chegou a conversar em outros momentos sobre isso. E essas fotos, elas mostram, além da evolução construtiva, detalhes e pormenores do processo construtivo, a mão do operário, o arquiteto na obra, questão de luz e sombra, terra, concreto, madeira, enfim. Parece poesia feita no dia a dia, que muitos de nós muitas vezes passamos, mas poucos têm um olhar tão sensível para registrar essa construção. As casas têm um quê de ser vivo no registro de vocês. Essa é a nossa análise, quase como um nascimento. Na edição dessa entrevista vamos colocar algumas fotos para que vocês saibam do que a gente está falando. Vamos linkar, colocar o link de vocês. Perfeitamente. Do MRGB e das redes sociais de vocês também, tá? Para que vocês, assim como eu, possam acompanhar em tempo real esses registros. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês queria que vocês contassem para a gente de onde surgiu essa ideia de registrar de uma forma assim tão poética o cotidiano das obras. Começa aí. Bom, primeiramente queria agradecer o convite de vocês para de alguma forma contribuir e esclarecer eventuais dúvidas que possam surgir de alunos, enfim, dos públicos os mais diversos. E com relação à fotografia, talvez até eu não seja a pessoa mais qualificada para dizer como a gente resolveu registrar. Eu acho que isso foi natural, sabe? A partir do momento em que a gente começou a perceber que a gente teve a oportunidade, talvez até de acompanhar e ser remunerado para fazer essa fiscalização da obra, a gente passou a entender a necessidade de registrar momento a momento e até para que isso se transforme num grande diário da obra e que os proprietários possam ter esse registro de uma forma não só técnica, mas também com um viés e um olhar mais atento às minúcias da execução, do trabalho dos operários, de como é que isso é feito. Então, a ideia da gente foi um pouco registrar isso. E o Hermes, que é meu sócio, ele é muito talentoso com a fotografia, realmente. Ele gosta muito. Aliás, a família, já vem de longa data. 3 gerações de fotógrafos. Com o manuseio da máquina fotográfica, do olhar e do interesse. E realmente a gente acho que sintonizou bastante, ele tem uma técnica muito boa, tem uma percepção no olhar que a gente conseguiu mais ou menos intercalar e para ver os passos construtivos mesmo, como é que as coisas são feitas, como é que são executadas. E essa relação na obra é um processo de aprendizagem muito grande, tanto para a gente,
né? Ou seja, quanto para as pessoas que também estão nos auxiliando. Então sempre tem uma troca de informações muito bacana nesse sentido. Eu acho que o que a gente sempre tenta registrar é justamente a troca de informação. Normalmente as fotos elas são das pessoas conversando, são das pessoas olhando alguma coisa que elas têm que produzir, que a gente conversou, que a gente na visita anterior talvez tenha falado para mudar, e eu registro sempre desses momentos de troca de informação e aprendizagem, tanto com o pessoal que está no dia a dia na obra, que a gente aprende muito com eles, e a nossa experiência no outro lado do que a gente imaginou para aquela obra. Então isso é bem legal, tem que ser bem bacana. Não, legal. Nesses casos mais recentes a gente viu que vocês estão fazendo um registro de 2 unidades residenciais, né? 3, né? Legal, 3. Como é que está sendo esse processo? A gente queria saber se vocês são os responsáveis pela execução da obra, né, dessas residências, ou se vocês estão sendo apenas fiscais do projeto, se é uma novidade no escritório de vocês, ou vocês sempre fizeram esse acompanhamento e registro e só estão divulgando esse material agora, ou resolveram, né, tornar isso mais assim, público, né? A gente sempre fez essa fiscalização. Na verdade, a obra nós não executamos, nós estamos executando. Nós somos fiscais do projeto de arquitetura. A gente vai à obra com a intenção de verificar se o executor está fazendo de acordo com o projeto, porque às vezes a gente sabe que eles às vezes tendem a fazer como eles estão acostumados, mas a gente tem que mexer para não deixar que isso aconteça e que o projeto saia, que a obra saia de acordo com o projeto. Né? O Igor já fez mais relatórios do que eu. O registro, enfim, desse processo como um todo, a gente, a partir do momento em que, eu acho que é um pouco até da própria circunstância que você colocou no início, né? Eu sou professor do UniCeub e agora recentemente estou dando aula na Universidade de Brasília. E eu acho que a gente estruturou muito o escritório com base, talvez, nas minhas vivências. O Hermes foi até meu aluno, depois, enfim, se tornou meu sócio. Que legal. Então, a gente tem uma estrutura, acho que muito rica nesse sentido. E a questão do tempo, nós não tivemos a oportunidade, em função dos compromissos que tínhamos até então, de encarar a responsabilidade de executores da obra. Porque o tempo da gente é curto, né? O meu tempo é curto nesse sentido. Então eu não tenho como administrar uma equipe para a gente gerenciar, contratar e tal. Essa gerência propriamente da obra a gente não consegue fazer. E aí a gente tem alguns parceiros muito fortes que trabalham com a gente nesse sentido. E qual que é o nosso papel? Nosso papel realmente, e o que a gente tenta passar para os nossos clientes, é o papel da fiscalização. A minha escola, como você mesmo colocou, é um pouco da escola que eu aprendi com o Sérgio Parada. O Sérgio Parada é uma pessoa com a qual eu tenho, enfim, uma profunda amizade, uma grande admiração, e foi quem, de alguma forma, eu costumo sempre brincar, dizer que ele é o responsável por eu estar onde eu estou hoje. Porque a gente sempre aprendeu lá do processo de detalhamento, que é um processo muito forte no escritório, de como é que a gente faz para executar, para construir, para detalhar. Então, essa preocupação no projeto propriamente dito, a gente carrega e trouxe para o escritório. E as pessoas que trabalham conosco, elas acabam aprendendo um pouco esse processo. Então, o que a gente faz nos nossos projetos é detalhar sempre que possível a exaustão e levar esse projeto para a obra. Então, o nosso papel na obra é de fiscalizar a execução, ver se ela está sendo feita, evidentemente, em conformidade com aquilo que a gente pensou. É claro que a gente, quando você está na obra, se depara com a obra, com a execução, nem sempre todos os detalhes que a gente acaba desenvolvendo são aplicáveis. Não porque eles não sejam execuíveis, mas porque, eventualmente, até fruto das experiências dos próprios engenheiros ou mestres que estão conosco, eles nos mostram uma outra alternativa, com base no detalhe que a gente fez. Mas então, isso passa pelo crivo de vocês. Passa pelo crivo da gente. Discutido, Isso é legal. E a gente tem casos que a gente já fez protótipos para poder ver se ficaria bom. Né? E a Faz gente experimentação, experimenta 2, 3 protótipos e verifica se vai ficar de acordo. Aí a gente opta por um ou por outro, dependendo da preferência de execução até
de que está fazendo. Agora, o que eu acho que é muito importante a gente salientar, até no trabalho profissional da gente, é que assim, a importância do detalhe, o detalhe ele é essencial. Primeiro, você não vai ser pego de surpresa na obra. Você vai fazer um detalhe e vai levar esse detalhe à obra. O que vai acontecer é que quem eventualmente estiver executando vai questionar aquele detalhe, aquela solução. E, evidentemente, nesse questionamento, alguma outra nova solução pode surgir, inclusive melhor do que aquela que você havia previsto inicialmente. Isso aconteceu com a gente em vários momentos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Walter, que era, enfim, foi um dos grandes pioneiros aqui de Brasília, que fez toda a parte de marcenaria, dos trabalhos do Atos, enfim, da WS Consultorias em Madeira, e nós fizemos alguns trabalhos com ele. Era um cara que tinha uma experiência extraordinária, e a gente fazia o detalhe e encaminhava para ele, e normalmente ele falou: olha, Igor, isso aqui pode ficar, mas ele já voltava com sugestão, mas era com base em desenhos e discussões específicas em detalhes que a gente elaborava. Então acho que você levar a solução é essencial. Ela pode alterar? Pode, mas com base em alguma orientação que você venha dar na obra. Orientação técnica. Eu acho que isso que é legal. Assim, o nosso blog ele tem esse viés muito de estar auxiliando os novos arquitetos, de você abrir um pouco o horizonte, difundir essa informação, até para reforçar a nossa categoria, né, os arquitetos, enfim. E a gente vê que muitos arquitetos têm essa dúvida de como é feito, digamos assim, essa parte contratual de fiscalização de obra, como é que você coloca isso no seu contrato, como é que você oferece esse serviço para o seu cliente, né, dentro do seu escopo de trabalho. Como é que isso funciona aqui no escritório de vocês? A gente normalmente, a gente segue, eu inclusive sou conselheiro do nosso conselho, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, e a gente segue basicamente as orientações do conselho, tabela de honorários do conselho, e no conselho você tem uma orientação também de como cobrar as visitas técnicas, de como é que você pode estruturar. Normalmente a gente faz isso com base em horas técnicas, estabelece 1 ou 2 visitas à obra, monta, enfim, o processo de acompanhamento durante 5, 6 meses e estrutura isso. Seriam visitas semanais, ou visitas semanais, dependendo do projeto, 2, enfim, depende muito da situação. A gente acaba aferindo isso e faz esses relatórios, enfim, de acompanhamento da obra com base nessa orientação da própria tabela de honorários do conselho. Então a gente tem depende muito da fase da obra, né? Às vezes no começo a gente vai X vezes na parte da estrutura que exige que esteja mais presente. As etapas, você às vezes muita gente questiona assim, mas no final é mais importante. Não, nem sempre. Às vezes a parte da estrutura é mais importante, né? Da presença mais da gente em cima. Então a gente estrutura mensal, às vezes, esse número de visitas pelas fases da obra. E assim, experiências negativas que vocês possam passar assim, para os jovens arquitetos, de coisas que vocês passaram? Olha, eu tive uma experiência de fato muito ruim há um tempo atrás com essa questão da execução. Eu, na realidade, mas enfim, eu acho que isso acontece, né? Eu havia contratado uma pessoa, indicado uma pessoa para executar a obra, e num determinado momento ela abandonou a obra por completo. E como eu havia indicado, eu me senti na responsabilidade moral de ter que assumir e conduzir até o final, resolver o problema, até porque é essa a expectativa de todos os nossos clientes, que nós venhamos a resolver os problemas. Exatamente. Então eu não poderia deixá-los com mais esse problema. Então a gente criou uma estrutura, enfim, foi um apagar de incêndio bem complicado. Então essas parcerias que a gente faz, vai construindo ao longo da experiência da gente, acho que elas são essenciais. Com os próprios profissionais que executam, com os profissionais que fazem os projetos complementares para a gente. Então, ao longo do processo que a gente vai adquirindo, você vai conseguindo consolidar boas parcerias nesse sentido. E com o tempo facilita e você tem menos problemas. A tendência é ter cada vez menos problemas. Vai consolidar. Agora, de fato, isso que você está dizendo é uma verdade. A gente vai tateando, né, para ver até onde a gente consegue. Nós já executamos obra, eu já executei obra também.
mas o desprendimento de tempo, de esforço em função dos compromissos que eu tenho até então, são muito complicados. Então você vai mais ou menos conseguindo encaixar, a fiscalização não toma um tempo muito grande, toma, claro, mas isso a gente consegue prever dentro das nossas atividades de projeto e a gente vai conseguindo mais ou menos encaixar dentro da estrutura do escritório o serviço que a gente consegue prestar com qualidade. Né? Acho que é um pouco essa preocupação que a gente tem que ter sempre. Manter sempre o padrão de qualidade. Né? Não pode querer abraçar né? Não dá. Assim, você chegou até a falar a questão do detalhamento, né, de detalhar a exaustão, essa pergunta trata disso, né? Até que ponto um projeto deve ser detalhado para ser executado conforme, né, os autores gostariam que fosse executado, e a inexistência desses detalhamentos, até que ponto isso pode prejudicar o portfólio do arquiteto, né? Isso é um ponto assim, que é muita dor do arquiteto, né? Você chegar na obra e ver que aquilo não foi executado de acordo com, né, com o que você projetou. Eu acho que é inconcebível não ter detalhe. Não dá, isso é arquitetura, detalhe tem que existir, né? A gente aqui, às vezes o pessoal fala que a gente até exagera, né? Mas eu acho que é melhor exagerar do que faltar. Eu acho que até o exagero é uma segurança que a gente acaba criando pra gente. É uma um coisa pouco que esse É reflexo. um documento, né? Você está documentado. Exatamente, você está documentado. Então, assim, essa questão do detalhamento, eu acho que ela é essencial. É o que, como eu disse anteriormente, eventualmente ele pode não ser executado da forma como que você imaginou, mas sem ele você está completamente sujeito a ter problemas maiores. Agora, isso que você está dizendo do portfólio, e a gente já passou também por esse processo, eu tenho 18 anos já de experiência profissional, o que acontece é que a gente aos poucos vai aprendendo. Por mais que você tenha um projeto muito bem detalhado, se você não conseguir de fato estar vinculado à obra de alguma forma, aquilo que você fez eventualmente pode se perder e não ser executado da maneira com que você gostaria. Então o acompanhamento, eu acho ele essencial. Mesmo que você tenha um projeto muito bem feito, muito bem detalhado, se você conseguir, evidentemente, vincular o teu acompanhamento, a fiscalização, aí você consegue assegurar um bom projeto executado. Você queria deixar alguma mensagem assim, para os jovens arquitetos, os arquitetos que têm esse interesse? Você que é um jovem arquiteto, eu já não sou mais. Eu já estou me sentindo mais velho que jovem. Não, eu acho que tem que ter perseverança, eu acho que é isso. A gente acaba construindo um pouco o histórico da nossa atividade profissional com base nessa perseverança, com base num trabalho sério, num trabalho qualificado e tentar se cercar de bons profissionais e bons colegas que a gente consiga, de fato, estruturar um trabalho diferenciado e, sobretudo, acho que para as novas gerações que a gente acaba trabalhando com elas, que trabalham conosco aqui no escritório, paciência. Tem que ter muita paciência, com calma, que a gente acaba... Tem coisas que demoram décadas para acontecer e tem que esperar mesmo. Tem que esperar, tem que ter paciência. calma. Porque quando a gente forma, a gente sempre acha que tudo vai acontecer. Você vai ter seu escritório, você vai ter 10 casas construídas nos primeiros 2 anos e vai ser tudo lindo. Só que a realidade é bem diferente. Talvez nos primeiros 10 anos você não tenha nem escritório. Mas tem que ser com calma, acho que com calma, sem estresse, sem correria, se qualificando, né, com cursos de qualificação, enfim. Acho que isso... E sempre cobrar de você mesmo, acho que sempre achar que nada está bom o suficiente, você sempre pode melhorar. Um lema do escritório, a gente olha e fala assim, isso dá para melhorar, aí pega e revê e faz. E isso acho que todo mundo tem que se cobrar mais para poder sempre estar melhorando. Não, legal. Pessoal, por hoje é só. Queria agradecer aqui ao Igor Campos, né, ao Hermes Romão, por nos receberem aqui no escritório, no MRGB. Vamos deixar o link do escritório para vocês acompanharem e que mais arquitetos, né, novos arquitetos, possam se espelhar, assim como nós aqui, né, do Bora na Obra, no trabalho dessas duas figuras, né, para que nossas cidades, nossas casas, edifícios, né, e consequentemente, nossas cidades sejam mais belas aí, né? Maravilha, a gente a gente que agradece o convite,
E, enfim, na expectativa que de fato esse trabalho que vocês estão desenvolvendo tenha uma repercussão grande para auxiliar. Acho que isso é bacana. Essa troca de informações ela é sempre muito rica e acaba auxiliando os colegas. A gente não pode ter receio de compartilhar essas experiências, porque isso é importante para o crescimento da profissão. Acho que isso é o mais importante. Até a unificação. Acho que isso é importante. Tornar a classe, os arquitetos mais unidos, Mais unidos, se fortalecer. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço também.